nós estamos falando sobre BPC-LOAS, que é o benefício no valor de um salário mínimo. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família. Para efeitos de família, a família é composta pelo requerente, pelo cônjuge, pelo companheiro, pela companheira, pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos solteiros, pelos enteados e pelos menores tutelados, desde que convivam sob o mesmo teto. Essa questão de grupo familiar, ela gera uma polêmica muito grande. Por quê? Porque, às vezes, você casou, tem seus filhos e mora com seus pais. Os seus pais fazem parte do seu grupo familiar? Não. Eles não fazem parte do seu grupo familiar. Então, se você vai fazer o CAD único no CRAS e eles perguntarem quem faz parte do seu grupo familiar, você não precisa falar que o seu pai e a sua mãe, se você já é casada, se você não é solteira, eles não fazem parte do seu grupo familiar. Eles moram debaixo do mesmo teto que você, mas eles não são o seu grupo familiar. Porque grupo familiar, ó, a lei deixa clara, vamos repetir aqui. A família é composta pelo requerente, grupo familiar para a lei. Grupo familiar para a lei. Se você chegar no CRAS para fazer o CAD único e assistente social falar com você que a sua mãe, que é a avó da criança, vai ter que entrar no seu CAD único porque ela mora na mesma casa que você, você vai falar assim, aqui, ó, eu assisto live da doutora Elisângela, eu aprendi com a doutora Elisângela que lá no artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8742, fica muito claro o que é família para composição de grupo familiar. Eu vou repetir aqui para vocês, gente, tá? Não sou eu que estou dizendo isso, é a lei. Aproveita, compartilha essa live, manda para o máximo de pessoas, porque como eu sempre digo para vocês, informação é a solução, mas essa informação precisa ser compartilhada. Se eu venho aqui, se eu trago esse monte de informação legal e vocês não compartilham, vocês estão privando outras pessoas de terem acesso a essa informação tão importante. Então, vamos voltar aqui. Família é composta pelo requerente, pelo cônjuge, pelo companheiro, na ausência dos pais, da madrasta ou do padrasto, dos irmãos solteiros, dos filhos e dos enteados, desde que vivam sob o mesmo teto. Então, o que a lei está dizendo aqui? A lei está dizendo, você mora com seu marido e tem seus filhos, e seus pais moram com você. A lei está dizendo que você e o seu marido e os seus filhos são o seu grupo familiar. Ó, vamos lá, abrir um parênteses aqui para responder as perguntas. Meu marido tem ansiedade, também tem hernia de disco, tem direito? Já vou responder. Estou separada, mas não me divorciei. Recebo Bolsa Família e quero solicitar o BPC. No Bolsa só estão cadastrados meus filhos e eu. Tudo bem, ok. Se você está separada de fato, você não é obrigada a se divorciar para poder pedir o BPC. Basta que você faça uma declaração de separação de fato. Doutora, o que é isso? Declaração de separação de fato. É uma declaração onde você e o seu marido vão afirmar. Você vai escrever, como que é seu nome? Eu declaro para os devidos fins que não estou mais casada com o senhor fulano de tal. Você vai assinar, ele vai assinar, e você vai anexar essa declaração junto com uma documentação que você está solicitando o BPC-LOAS, entendeu? É simples assim, gente. Não precisa, eu estou sempre aqui achando, eu estou transmitindo no YouTube e no Instagram. Aí eu estou aqui procurando a melhor opção, né, de gravação, acho que agora eu estou achando. Está melhorando aqui, vamos ver se está melhorando ou não a arte aqui. Vamos ver se vai melhorar. Melhorou. Então, vamos lá. Então, eu já expliquei para você que você não precisa se divorciar, basta você fazer uma declaração de separação de fato. Agora, vamos à pergunta da Tati. A Tati está perguntando se o marido dela, a solicitação do BPC é para o filho de 17 anos. Ok, você pode fazer, tá?
A Tati está perguntando que o marido dela tem ansiedade e hérnia de disco, se ele pode pedir BPC. Sim, ele pode pedir BPC. Como que eu vou analisar o direito dele? Como que eu vou dizer ele tem direito ao BPC apesar dele não contribuir? Para analisar isso, gente, a primeira coisa a ser feita é uma análise do laudo médico. Sem análise do laudo médico, eu posso responder para vocês de maneira errada. Porque o que dá direito ao benefício não é a doença em si, não é o transtorno em si, mas sim as limitações que essa doença, que esse transtorno trazem para a vida da pessoa. Vamos continuar aqui olhando a legislação. Para efeito de concessão do BPC, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, obstrui a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Então, se ele tem a participação plena dele obstruída, ele tem direito ao BPC. Se a hérnia de disco traz uma limitação de participação na sociedade, igualdade com as demais pessoas, ele vai ter direito ao BPC. Só que como que nós vamos analisar essa limitação? Através do laudo médico. Como que qualquer advogado vai conseguir falar para vocês se ele tem ou não direito? Através do laudo médico. Então, o laudo médico é o nosso pontapé inicial. Não tem como a gente afirmar nada para vocês de direito sem antes fazer uma análise do laudo, porque duas pessoas com a mesma doença, pode ser que uma consiga e a outra não consiga. Duas pessoas com a mesma doença, duas pessoas têm hérnia de disco. Então, pode ser que uma pessoa consiga e outra não. Mas por que, doutora? As duas estão doentes. Porque pode ser que a hérnia de disco, para uma pessoa, traga impedimento de longo prazo que obstrui a participação na sociedade. E pode ser que a hérnia de disco, para outra pessoa, não traga impedimento e não obstrua a participação na sociedade. Entenderam? Por quê? Supondo que o senhor João, com 60 anos, tem hérnia de disco. E a Maria, de 18 anos, estudante, tem hérnia de disco. A Maria está tendo a participação dela na sociedade obstruída? A Maria está tendo um impedimento de longo prazo? Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, o senhor João, com 60 anos, que sempre foi trabalhador rural, com hérnia de disco, não está conseguindo mais trabalhar por causa da hérnia de disco. Ele está tendo impedimento de longo prazo, que está obstruindo a sua participação plena e efetiva na sociedade? Está. Então, eu já consigo responder de cara que o senhor João tem direito, mas eu não consigo responder de cara que a Maria, de 18 anos, tem direito. Que a Bernadette, de 30 anos, que trabalha como secretária, sentada o dia todo, tem direito. Então, o INSS, quando ele vai analisar o seu impedimento de longo prazo ou a sua incapacidade para o trabalho, ele não vai analisar somente a sua doença, ele vai analisar a doença e a profissão que você exerce. E com isso, ele vai analisar. Estou falando aqui de adultos, tá, gente? Para criança não é essa regra. Então, tanto no auxílio-doença quanto na aposentadoria por invalidez, ele vai fazer essa análise. Doença incapacitante e profissão exercida. Já no BPC, os critérios são um pouquinho diferentes. No BPC, não necessariamente precisa haver uma incapacidade para o trabalho. Por exemplo, um cadeirante. Um cadeirante, ele tem capacidade de trabalho? Tem. Ele consegue trabalhar. Ela consegue ser secretária, ela consegue trabalhar em caixa de supermercado, ela consegue exercer várias atividades. Ela tem capacidade para o trabalho. E mesmo assim, ela tem direito ao BPC, porque o que dá direito ao BPC é deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, que cause impedimento de longo prazo por período superior a 2 anos e que traga obstrução na participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas.